A paz do Senhor, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Mais um momento que nos encontramos na presença do nosso Deus, para junto meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E a palavra que nós iremos meditar nesta manhã encontra-se no livro de Esté. Esté, capítulo de número 7, o versículo de número 9 até o versículo 10. Amém? Graças a Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e com certeza nós estamos bem guardados e bem protegidos e Ele continuará nos ajudando. Nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Esté, capítulo 7, versículo de 9 a 10, que diz: Então disse Rasbona, um dos seus eunucos, que servia diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvagos de altura em que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Graças a Deus, que palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus para nós nesta manhã. Nosso Deus é tremendo, digno de honra, glória, de todo louvor e toda adoração. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor nos mostra que aqueles que planejam o mal, que intentam o mal contra nós, esse mal se volta para si mesmo. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui a história de Amã, um homem que tinha raiva do judeu chamado Mardoqueu, tio de Esté. E ele tinha raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu, e não se prostrava diante dele, não se inclinava diante dele. E o furor de Amã cresceu contra Mardoqueu. Mas quando Amã intentou tirar a vida de Mardoqueu, fazendo ali uma forca para tirar sua vida, nessa noite a palavra de Deus nos diz que o rei perdeu o sono numa noite dessas, E ali, quando o rei perdeu o sono, pegou o livro das crônicas para ler. Graças a Deus. O nosso Deus é Deus de providência. Nosso Deus não é nunca Deus de coincidência, mas nosso Deus é Deus de providência e que age de acordo às necessidades de cada um de nós. E é que tem o tempo certo de fazer todas as coisas, de fazer justiça na minha vida e na sua. Então não se preocupe, o nosso Deus, Ele está cuidando de você. Mesmo quando tudo parece que não tem jeito, que o mundo vai desmoronar, mas o Senhor está no controle para lhe abençoar. Glória a Deus por isso. Porque parecia que não ia ter recompensa para Mardoqueu, e não teve no tempo em que Mardoqueu livrou o rei. Ali ele lê no livro das crônicas, quando os dois de seu eunuco, Bigtã e Teres, armaram contra o rei, e Mardoqueu ali os denunciou. Mas naquele dia que o rei Assuero perdeu o sono, que olhando ali no livro das crônicas, perguntou se tinha havido alguma recompensa para Mardoqueu. Graças a Deus. Então tudo é no tempo certo. Naquele dia não houve recompensa para Mardoqueu. Mas agora, justamente nessa hora tão necessária, em que Amã estava ali desejando fazer o mal para Mardoqueu, o Senhor despertou no rei a vontade de ler aquele livro das crônicas. E ali o rei ficou sabendo que não houve nenhuma recompensa, graças a Deus. E nesse momento, ali o rei perguntaram quem estava chegando ali no palácio. E disseram que era Amã. Mandou chamar Amã. E Amã disse para Amã: o que fazer, Amã, para o homem cuja honra o rei se agrada? Amã todo cheio de si, porque ele era o segundo também lá no reinado de Assuero, achando que esse homem seria ele. Então disse que era para o rei pegar as vestes reais, botar nesse homem cavalo, fazer ali, ainda pedir um dos seus grandes que andasse com aquele homem no cavalo e fizesse um escrito algo dizendo que aquele era o homem cuja honra o rei se agrada. Graças a Deus. Então tudo aquilo que o inimigo pensara que era para ele, que no caso Amã, que era inimigo do povo judeu, mas ele estava enganado, era para o próprio Mardoqueu. E ali, graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que o Senhor engrandecera Mardoqueu, Glória a Deus. E ali o rei disse: corre e faz isso a Mardoqueu, não deixe que nenhuma das suas palavras, dessas palavras que você diz, caia por terra. Faça tudo conforme você falou. E aí o próprio Amã teve que andar com um cavalo ali, naquele palácio, em volta daquele palácio, e exaltando a Mardoqueu. Ou seja, aquele que ele
tentava matar, tentava destruir, agora ele estava exaltando. Então, graças a Deus, o Senhor, por meio dessa palavra, nos diz, nos mostra que os nossos inimigos, aqueles que desejam o nosso mal, é eles que vão anunciar a nossa vitória, é eles que vão contar tão grandes bênçãos fez o Senhor por nós, porque ali o Senhor usara, né, Mardoqueu para livrar o rei. No tempo não teve a determinada recompensa, mas na hora certa chegou. Então não se preocupe que o que é seu está guardado. O que você tem feito não está esquecido diante de Deus. Na hora certa o Senhor vai mexer com as pessoas certas para lhe abençoar. Porque aqui na terra o Senhor usa homens para nos abençoar. Glória a Deus. O Senhor abre porta onde não tem porta. Usa pessoas que nós nem imaginamos que poderiam nos ajudar para nos ajudar. Porque o Senhor é tremendo, digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vemos quando Jó perdeu tudo. Ali, Jó foi restituído novamente. E Deus usou quem? As próprias pessoas, né? As pessoas, os parentes, os amigos que vieram, um traziam a pendeja de ouro, outro trazia outra coisa. E a Bíblia nos conta que foi o segundo estado de Jó, melhor que o primeiro. Então, glória a Deus. Tem coisa boa de Deus chegando para a sua vida. Seu segundo estado, com certeza, será melhor que o primeiro. Essa bênção que você tanto pede ao Senhor não está esquecida. O Senhor está só lhe preparando para você receber essa bênção da parte do Senhor nosso Deus. E creia que essa bênção está chegando. Simplesmente continue adorando e exaltando o Senhor para a glória de Deus. E ali, depois de sair com aquele cavalo falando que este era o homem cujo Deus se agrada, cujo rei se agrada, ali Mardoqueu retornou e logo foi para sua casa contar para sua mulher Zeres e para os seus amigos o que tinha acontecido. Porque ele já estava todo feliz, porque tinha ido na casa de Esté, na casa da rainha Esté, no primeiro banquete que Esté fizera para ele o rei. Mas no segundo, ia haver um segundo banquete. Agora ele já estava preocupado, mas mesmo assim foi no segundo banquete. E nesse segundo banquete, aonde a rainha Esté denunciou Amã e seu mau projeto contra o povo judeu, de tirar a vida do povo judeu. E foi assim, né, que o rei Assuero ficou sabendo verdadeiramente quem era Amã. Graças a Deus. O nosso Deus sabe quem é cada quem é quem. Né? Então não se preocupe que ninguém vai enganar o Senhor. Nós não enganamos o Senhor. E na hora certa o Senhor destrói aqueles que querem se levantar contra nós. Simplesmente fique na dispensação de Deus. Nós não temos que nos preocupar com o mal. Não, o segredo é nós nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. Porque enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele está trabalhando no nosso favor. Ele está nos protegendo. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que cuida dos inocentes, né? E daqueles que confiam nele. Então, permaneça confiando no Senhor. Que o Senhor está lhe livrando, está lhe guardando. Porque Ele diz que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, você está esperando em Deus, Ele está trabalhando por você. Glória a Deus. A palavra de Deus é verdadeira. E ali, quando denunciaram ali Amã, então ali o rei mandara pegar Amã, né? Logo pegaram Amã, e ali foi a parte onde nós lemos, né? Que um dos seus eunucos disse acerca da forca que Mardoqueu, ou que Amã tinha preparado para Mardoqueu. Então, o próprio Amã, que fez aquela forca, pensando que Mardoqueu ia ser enforcado, ali foi o próprio Amã que caiu naquela forca. Graças a Deus. Então, as armadilhas que os seus inimigos armam para você, são eles mesmos que vão cair para a glória de Deus. O segredo da vitória é você confiar em Deus. No livro de Daniel 6, nós vemos a história de Daniel, quando vai parar naquela cova dos leões, por conta daquele povo, né? Os prefeitos, aqueles grandes que estavam incomodados com o crescimento de Daniel. Mas não se preocupe, porque tem muita gente que está incomodada com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento. Tem olhos na sua vida, fica achando que você tem demais e quer armar cilada para você. Mas assim também como foi com Daniel, armar aquela grande cilada para Daniel parar na cova dos leões, porque não tinha como pegar Daniel. Então disse, vamos fazer um edito para que o rei assine, para que todos que fizerem oração ou petição a outro Deus que não seja o rei, para parar na cova do leão, porque ele sabia que Daniel era fiel a Deus. E Daniel acabou parando na cova do leão. Mas a palavra de Deus nos diz que Daniel jejuou, ou que o leão jejuou naquela noite. E Daniel saiu com vida. E aqueles que intentaram mal contra Daniel, foi que foram jogados
lá dentro da cova desses leões. E a Bíblia diz que antes mesmo que ele chegasse, os leões os devoraram, graças a Deus. Aí onde a palavra diz que outras vezes vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, graças a Deus. O que serve a Deus é guardado e o que não serve é tragado, antes mesmo que chegue na cova. Dos leões, os leões já tragaram pelo caminho, graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus de vitória, e que está nos dizendo nesta manhã: descanse, fique tranquilo, assim como Daniel ficou tranquilo e teve vitória. Mardoqueu também ali, no tempo certo que aconteceu aquele grande livramento do rei, que ele ajudou, não teve a sua vitória logo de cara, mas também teve vitória, porque ali o Amã que queria o mal de Mardoqueu foi que foi parar naquela forca. E aí Deus exaltou grandemente a Mardoqueu, glória a Deus, através do rei. E ali a gente vê o quê? Que todo aquele projeto de Amã, de matar o povo judeu, caiu por terra. O povo judeu tinha ali já a sentença, né? Mas devido a Esther ter entrado na presença do rei, e o rei ali também se agradara de Mardoqueu também, e ali o rei fez um novo edito. Não podia revogar o primeiro que ele fez, mas ele deu ao povo judeu a oportunidade de lutarem em prol de sua vida. E ali o povo do reinado se juntou com o povo judeu e juntos tiveram grande vitória contra aqueles que foram contra eles. Então, graças a Deus, a vitória é dos que servem a Deus, a vitória é daqueles que estão na presença do Senhor. Não se preocupe o que o inimigo está preparando para você, mas se preocupe em fazer o que Deus quer, em agradar ao Senhor, porque Ele lhe dá livramento. Nosso Deus é um Deus de livramento. Ele é um Deus do impossível, Ele mexe no sobrenatural e faz aquilo que nós não sabemos fazer. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Em todo tempo, o Senhor está nos guardando. Aqui no finalzinho do livro de Esther, aqui no versículo 10, olha o que diz. Porque os judeus, Mardoqueu, Esther capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque os judeus, Mardoqueu, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem de seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Graças a Deus. Aquele que era para ser morto na forca, graças a Deus, não foi, porque o Senhor o livrou, porque era homem justo, homem que servia a Deus. E aquele que preparava ali o mal para ele, foi para lá. E aquele que antes não tinha nada, agora foi exaltado, foi ser o segundo no reinado, graças a Deus. E assim o Senhor abençoou grandemente o Mardoqueu. E o Senhor é aquele que nos abençoa grandemente nessa manhã, para a glória de Deus. Então vamos ficar na dispensação desse Deus, porque Ele é poderoso. Creia, o Senhor é fiel para nos abençoar em tudo aquilo que nós precisamos. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades da vida. Simplesmente bote Deus na frente e saiba que com Deus nós somos mais do que vencedores. Vamos estar orando. Senhor meu Deus, muito obrigada por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deste, pelo mais este dia que o Senhor nos preparaste. Pai, livra-nos do acidente do corpo e da alma. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor quer. Ajuda, Pai querido, a viver de conformidade à tua vontade. Espírito Santo de Deus, consola toda a família enlutada. Pai, em nome de Cristo Jesus, vem alegrando os nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a obedecer a tua palavra e viver de conformidade ao teu querer. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus, amados, que Deus dê assim um dia abençoado na presença dEle e que você fique simplesmente esperando no Senhor. Trabalhe, faça essas coisas certas, obedeça a voz do Senhor e veja quão grandes coisas o Senhor fará em prol de sua vida, em prol da vida dos seus. Compartilhe essa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.